Menino de 13 anos no inferno por 5 anos. Eu vi um garotinho de 13 anos, da cabeça aos pés. Ele estava acorrentado, e o fogo o machucava muito. Ele gritou: Senhor, ajuda-me, tira-me daqui, procuro-te. Uma voz falou: se você tivesse me encontrado cedo, eu teria salvado. Eu queria saber quem estava falando, então o Senhor Jesus Cristo apareceu com luz gloriosa, e o anjo foi embora. O Senhor Jesus Cristo disse ao menino: se você tivesse buscado a minha salvação, não teria vindo aqui. Enviei seus amigos para falar sobre mim, mas você queria seguir o fundamento ímpio que seus pais lançaram para você. Se você tivesse aceitado a minha salvação enquanto estava na terra, eu teria salvo. Provérbios 1, 29 a 31. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Enquanto o menino estava na terra, por mais jovem que seja, seus pais o corromperam. Ele tinha acesso à internet, que lhe permitia assistir a vídeos e fotos pornográficas. Ele praticava o que via nos vídeos. Ele cometeu imoralidade com sua irmã mais nova, e geralmente praticava danças ímpias que via na televisão. O menino era muito corrompido. Quando o menino estava na terra, ele costumava dizer: a salvação não é para crianças, pois Jesus Cristo amava as crianças e ele não pode punir seus pecados. Agora, ele está sentindo fortes dores no inferno de fogo, pois está lá há 5 anos. Um dia, quando ele vinha da escola, ele quis atravessar a rua, mas um carro veio em alta velocidade sem saber dele. O carro o atropelou e ele morreu. Os pais precisam cuidar de seus filhos, não dar nada a eles que os faça se rebelar contra seu Criador. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, saímos do local e fomos para outro lado do inferno. Lá vi um homem com dores terríveis. Fã de Michael Jackson no inferno. Eu vi um homem no fogo do inferno. Ele já era um esqueleto, mas ainda podia sentir o horror do fogo. Um fogo estava dentro de seus olhos e por todo o corpo. Ele ficou em um ferro em brasa espinhoso. Ele estava quebrando breakdance, como se Michael Jackson estivesse realizando sua dança break. Ele tentou parar, mas um poder o manteve dançando. Então eu perguntei a ele: por que você está aqui? Então ele disse: estou aqui por causa da música ímpia. Enquanto eu estava na terra, eu era fã de Michael Jackson. Eu amava suas músicas e as ouvia. Eu acompanhava o breakdance dele, e também faço o mesmo. Agora estou fazendo a mesma coisa aqui, e não consigo parar. Misericórdia. Enquanto ele falava comigo, ele estava dançando break. Ele estava gritando, mas era tarde demais para ele se arrepender, pois ele estava lá antes mesmo da morte de Michael Jackson, e agora ele está procurando a salvação que ele rejeitou na terra. Ele gritou: Senhor, salve-me porque estou arrependido. Mas o Senhor Jesus Cristo chorou e não disse nada, pois estava procurando por misericórdia quando a misericórdia estava longe. Ele estava invocando o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava longe. Busquem o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto está perto. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Qualquer música que nunca glorifique a Deus leva ao inferno, pois toda música ímpia leva ao inferno. Arrependa-se agora e seja salvo. Por favor, depois de ler esta verdadeira revelação divina sobre as agonias do inferno eterno, compartilhe-o com seus amigos, vizinhos, pastor e família, pois Jesus Cristo é tão amoroso e não quer que ninguém pereça. Sempre que me lembro da questão das pessoas que estamos lendo nesta verdadeira revelação divina, não consigo parar de chorar dentro do meu coração. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Terrível agonia de uma prostituta condenada no inferno. Eu vi uma senhora no inferno. Ela estava tão desesperada para ouvir o Senhor Jesus Cristo falando com ela. Ela levantava a mão e dizia: Senhor Jesus, se eu puder ter outra chance, não a usarei mal. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor Jesus olhou para ela com pena e disse: Fiz tudo o que pude para salvá-la, mas você escolheu perecer. Eu fiz o meu melhor para salvá-lo, mas você ignorou minha ajuda. Agora sua calamidade chegou. Não posso salvá-lo novamente, pois não há arrependimento na sepultura.
Provérbios 1, 24 a 26. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Ela chorou, porque o fogo a estava queimando seriamente, e o fogo a cobriu. Ela gritou, porque a respiração no fogo, e o fogo bebiam, e um demônio a atormentava seriamente. Então eu vi a razão pela qual ela acabou sua vida lá. Ela era uma prostituta enquanto ela estava na terra. Ela costumava viajar para longe para encontrar homens que dormiam com ela, e lhe davam dinheiro. Ela tinha um encontro marcado com o homem, e o homem prometeu dar o dinheiro que ela pode usar pelo resto da vida, mas o dinheiro só seria dado depois de dormir com ela. No caminho dela, o carro que ela entrou, tinha algumas pessoas dentro dele, pois o carro era de transporte público. O Senhor Jesus Cristo colocou na mente das pessoas dentro do carro pregar, e o pregador pregou. Sua mensagem foi muito comovente e era como se ele estivesse falando com ela. Quando o pregador concluiu sua pregação, ele disse: "Você pode não ver amanhã, não abuse desta grande oportunidade." Ela chorou dentro de seu coração, e o pregador os levou a Cristo, e todos eles oraram por arrependimento. Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Depois disso, ela saiu do carro. Ela queria voltar para casa, mas o diabo falou com ela: "Quer perder essa oportunidade? Esse é o dinheiro que mudaria toda a sua vida. Depois disso, você não fará mais isso e seguirá o seu Senhor." Então ela se deixou levar pela voz do diabo, e não deu atenção à voz do seu anjo da guarda, pois o diabo sabia o que a esperava. Ela entrou em outro carro para continuar sua viagem, mas o carro era um carro de sequestradores. Eles a levaram para o mato para estuprá-la, e amarraram suas mãos e pés, incluindo o rosto. Quando os homens estavam prestes a começar, porque eram 3, uma luz apareceu e todos adormeceram e as cordas que usavam para amarrá-la se soltaram e ela escapou para salvar sua vida. Que grande amor de Cristo! Quando ela chegou à estrada, o diabo falou com ela: "O diabo quer impedir você de aproveitar esta oportunidade de conseguir esse dinheiro, mas agora você vê que a mão de Deus está nisso para conseguir esse dinheiro." Mas seu anjo da guarda disse a ela: "Não é verdade, há um perigo à sua frente, volte para casa e sirva ao seu Senhor." Mas ela obedeceu à voz do diabo e continuou sua jornada. Ela chegou à casa do homem feliz, e se deixou levar pela beleza da casa do homem, mas esqueceu a escritura que dizia: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Depois de uma longa conversa imoral com o homem, os dois foram para a cama, e enquanto ela tirava a roupa, o homem pegou um anel demoníaco para espancá-la. Ela caiu, perdeu as forças, e ficou sem graça e muda. Então o homem pegou um pano para amarrar o rosto dela, e a levou para uma sala demoníaca, pois o homem era um ritualista. O homem a decapitou e ela morreu. Seu espírito deixou seu corpo e estava tentando colocar a cabeça para trás. Ela não pode porque ela já era um espírito. Então, de repente, um poder a carregou e ela desapareceu, e apareceu diante do tribunal para ser julgada. Com muita raiva, uma voz disse: "Afaste-se de mim, porque eu nunca te conheço." E uma forte tempestade a levou para o castigo eterno. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, essa foi a razão pela qual ela acabou sua vida no inferno. Chorei por causa de sua teimosia. Um demônio a levou para o fundo do fogo. Ela gritou: "Senhor, tenha misericórdia de mim." Então, de repente, vi uma grande cobra com um corpo espinhoso. A cobra começou a passar por suas partes íntimas e sair de sua boca, mas ela não podia morrer. Saímos do local e fomos para outro lado. 1 Timóteo 5, 6. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Membro do Boko Haram no inferno. Então eu vi um homem no inferno. Ele gritou: "Senhor, eu te seguirei. Me desculpe se minha maldade contra sua igreja. Eu preciso de você. Tenha misericórdia de mim." Mas o Senhor disse:
Durante sua vida na terra, você agiu perversamente contra minha igreja. Você destruiu muitas vidas e até algumas delas estão aqui neste fogo, pois elas não me têm em suas vidas. Eu lhe dei graça suficiente para se arrepender. Um soldado atirou em você, mas eu tirei a bala para o bem da sua salvação. Mas você não deu atenção a isso. Eu falei várias vezes com você em seu sonho e em seu coração, mas você rejeitou minha oferta. Agora sua desolação chegou e você a descobrirá sozinho. É tarde demais para você, tarde demais para você. Ele gritou bem alto. Por favor, serei salvo agora. Ele estava passando por fortes dores, pois todas as pessoas que ele havia matado e que foram parar no inferno estavam com ele, ao seu redor dentro do fogo, e seus gritos o machucavam, mas ele não conseguia escapar dali. Quando ele estava na terra já havia matado muitas pessoas, então ele recebeu a missão de bombardear uma igreja consigo mesmo, pois sua expectativa era que ele tivesse uma grande recompensa já no céu, e que muitas virgens o esperassem no paraíso. Ele se bombardeou com uma igreja particular, e muitos dos membros da igreja não chegaram ao céu. Todos eles estavam com ele no inferno, atormentando com seus gritos, e era tarde demais para ele se arrepender. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Saímos do local e fomos para outro lado. Agradecemos a Deus por nos dar a graça de ler a última parte deste Apocalipse. Que seu nome seja altamente louvado em nome de Jesus. Um reverendo no inferno por imoralidade. Então eu vi um homem que estava orando no inferno. Em sua oração, ele disse: Senhor, lembra-te de como trabalhei para ti, mas pequei contra a tua palavra. Se eu puder encontrar graça aos seus olhos, por favor, tenha misericórdia de mim, pois sua palavra diz que você terá misericórdia de quem tiver misericórdia. Por favor, preciso de você. E o Senhor disse: Você realmente trabalhou para mim. Você se preocupa mais com as almas do que com a sua alma. Você trouxe as almas para perto de mim, enquanto você está longe de mim. Seu pecado e sua apostasia o trouxeram aqui. Eu não sou seu Senhor, e minha misericórdia não está disponível aqui. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, eu vi o motivo pelo qual o homem acabou no fogo do inferno, em uma tela muito grande. Quando o homem estava na terra, as igrejas o convidavam para os programas, mas ele não levava a esposa junto, por causa do desejo da carne. Depois de seu ministério, quando voltava para hospedar-se no hotel, carregava uma prostituta na estrada, para que passassem a noite juntos. Ele continuou em sua imoralidade, e se recusou a se arrepender, e fazer restituição com sua esposa até que morresse. As pessoas pensavam que ele estava no céu, mas ele estava sofrendo no fogo do inferno, pois nenhum injusto herdaria o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9-10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O Senhor não deu mais atenção a eles. Saímos do lugar e fomos para outro lado.